Olá, dando continuidade aos nossos vídeos sobre Alzheimer. Nós falamos no nosso primeiro vídeo sobre o começo dessa doença e como ela se comporta, né? Então nós vimos que existe, obviamente, as primeiras coisas que marcam assim são os lapsos, né? A perda de memória, ela vai se tornando progressiva, o comportamento da pessoa começa a mudar bruscamente, o senso de direção, a pessoa já não sabe mais onde é tal lugar, onde é isso ou aquilo, ela começa a perder esse senso, a agressividade começa a se tornar mais patente, né, que é o senso de julgamento, né? E a dificuldade de fixar informações, ela recebe uma informação, daqui a pouco ela está te perguntando de novo sobre o mesmo assunto, né? Você, exemplo, né? Quando é teu aniversário? Aí você, é tal dia, daqui a pouco passa uns 10 minutos e quando é que é teu aniversário? Aí passa mais uns 10 minutos, quando é que é o teu aniversário? Esse tipo de coisa não é mais fixado, né? Então a pessoa começa a te fazer perguntas e você pode ficar até incomodado, mas já falei isso 10 vezes, já falei isso 500 vezes, mas isso é o processo todo dessa destruição da massa cerebral pela beta-amiloide, né? E pela tau, né? As duas proteínas que começam a destruir os neurônios, a massa cerebral, e tudo isso, com o progresso da destruição da massa cerebral, começam esse tipo de comportamento, né? E a teimosia, que é a pessoa negar isso. Não, eu estou bem, eu não estou com... Não adianta você explicar a pessoa que ela está com Alzheimer, que ela não vai aceitar. Então hoje eu quero falar sobre a fase 2, a fase intermediária, né? Depois de um período em que a pessoa se manifesta nessa fase 1, a fase moderada, ela vai passar para a fase intermediária. Então na fase intermediária nós vamos ter a perda da memória se intensifica, as coisas já que antes ele estava lembrando, agora já está perdendo também. A repetição de informação, né? Ele pergunta uma coisa para você, daqui a pouco ele pergunta de novo, daqui a pouco ele pergunta de novo. A pessoa que é portadora do Alzheimer, por ela não fixar aquilo ali, ela precisa constantemente buscar essa informação. Então isso pode trazer uma certa canseira, mas veja bem, é uma pessoa doente, né? Estranhar a própria casa, a pessoa chega e diz assim, onde que eu estou? Eu não estou reconhecendo esse lugar, é tudo estranho. Ela começa a não reconhecer mais pessoas, às vezes as pessoas falam, fulano, e a pessoa, aí o portador de Alzheimer olha para aquela pessoa e ela não reconhece, embora ela tenha vivido anos e anos e anos com aquela pessoa ali. A questão da lucidez versus a confusão. Tem momentos que a pessoa vai estar lúcida, parece que ela teve um momento de melhora, e daqui a pouco ela vai ter muita confusão mental de novo. Isso faz parte porque o cérebro está se autodestruindo ali com essas duas proteínas, agindo dessa forma, né? Consumindo, diminuindo os contatos de neurônios e destruindo essa massa cerebral. Você olha a imagem aí, você vai ver o tamanho dessa destruição, né? É como se você estivesse arrancando partes do cérebro, e essas partes é que vão gerar esse tipo de conflito, né? Vai começar o estresse, a pessoa vai ficar mais estressada diante do avanço da doença, né? A depressão se acentua, a pessoa começa a se sentir mais infeliz, mais para baixo, mais sofrida, as coisas ficam mais cinzas, né, para ela, e é perigoso isso, essa questão da depressão. A agressividade aumenta, né? Porque a pessoa, o senso de julgamento dela está totalmente agora avariado, né? Está totalmente modificado, então ela se torna mais agressiva no falar, nas suas avaliações, ela vai ofender pessoas, ela vai julgar pessoas, mas isso faz parte, é seu pai, é a sua mãe que está ali fazendo isso com você, mas não é aquele pai que você teve na infância, na sua adolescência, é seu pai agora doente. Você precisa olhar para trás e dizer, esse pai é aquele pai que me cuidou, que me amou, que me deu sua vida por mim, agora ele está totalmente diferenciado por causa da doença, né? Começa a dependência. Eu lembro de um dia que meu pai não conseguia mais apertar o botão do forno micro-ondas. Ele era um ato muito simples, eram dois botões, o do tempo e o de ordenar o funcionamento o power, né, de fazer ele funcionar ali o micro-ondas. Aí eu tive que ir lá pegar uma fitinha vermelha, uma fita isolante vermelha,
colei sobre o tempo que ele usava para esquentar o cafezinho dele, coloquei ali e coloquei no botão de ligar. Aí ele apertava só os botões vermelhos, né? Era uma coisa tão simples, mas ele já não conseguia mais. Aí um belo dia eu estava olhando ele fazendo ali, tentando fazer, ele já não conseguia mais aquilo ali. E nem preparar o café dele, que era um ato comum, né? De colocar o leite, colocar o café, misturar, né? Colocar um pouquinho de açúcar que ele colocava, ele já não conseguia fazer mais. Aquilo que parece que desapareceu do cérebro dele. Aí eu tive que ir lá, não, deixa meu pai que eu vou preparar. Eu preparava o café dele, eu mesmo colocava no micro-ondas, servia para ele, cortava o pãozinho para ele, porque nem mesmo essa ideia de cortar o pão estava funcionando mais. Ele até cortava o pão, mas ele deixava lá o pão sem sentido nenhum, né? Muitas das vezes ele guardava informações e confundia. Ele achava que estava era no quarto dele e achava que a cama era uma esteira que funcionava no trabalho dele. Então isso é comum também, essa confusão mental. Outras vezes ele achava que tinha pessoas que estavam trabalhando com ele e ele precisava alimentar essas pessoas. Um dia ele pegou os pães que eu tinha comprado para que ele pudesse consumir durante o dia, ele cortou em vários pedaços e queria que eu levasse para os funcionários dele. Esses funcionários não existiam, mas na mente dele existia, né? Essa dependência física, às vezes até mesmo de caminhar um pouco. Você vai ter que segurar seu pai, conduzir a sua mãe, vai ter que conduzir ele até um determinado local. Essa dependência aumenta, ele não vai saber mais. Aí é importante você não usar nem fogão a gás mais, né? Porque é um perigo. Uma vez ele colocou dentro do micro-ondas um pratinho e ele apertou tantas vezes lá, o aquecer, que trincou o prato. Aí ele falou assim: meu filho, eu não sei o que aconteceu, que o prato trincou, né? Então, às vezes eu era o filho, às vezes eu era o médico, e às vezes eu era o patrão dele. Às vezes ele olhava para mim e me tratava como se fosse o patrão, às vezes me tratava como se fosse o médico dele. Quando eu dava o remédio para ele, ele achava que eu era médico. Ele disse assim, eu falava: pai, estou lhe dando esse remedinho aqui. Ele falava: tu é o médico, né? Tu que manda. E às vezes quando a gente dava o almoço para ele aqui em casa, e eu colocava uma música do passado para ele curtir aquilo ali, ele dar uma viagem no tempo. Quando ele voltava, ele dizia: cadê aquele homem que colocou umas músicas bonitas para eu escutar aqui? Tudo isso, gente, é o mal do Alzheimer. É a fase, agora eu estou falando da fase intermediária. A fase grave, já diz o nome, é pior ainda. Mas eu errei muito, tive que aprender muito, né? Como eu falei, eu tive que ler muito, estudar muito sobre o Alzheimer para poder entender mais esse comportamento. Mas, sobretudo, diante de você está a figura do seu pai ou da sua mãe que te criou, que te amou, que deu vida por você e a vida para você. E guarda isso no teu coração, teu pai e tua mãe para sempre. Guarda aquela memória que você tem deles lá quando criança e reaviva em você o desejo de fazer bem a eles, de cuidar deles, porque agora inverteu. É você quem tem que cuidar deles. Eles são as crianças e você é o adulto que tem que cuidar. Depois a gente continua no próximo vídeo sobre a fase grave. Eu espero estar te ajudando e que você possa amar muito mais, redobradamente, seu pai e a sua mãe. Cuida deles, tá? Porque eles são extremamente preciosos para você, para eles mesmos, na vida, para Deus. Até mais.